Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Agora no horário correto, então. Me apresentando, eu sou o Pedro, eu sou sócio de um escritório de advocacia chamado Batista Luz Advogados, sou coordenador da área de transações de tecnologia. Também faço parte do Grupo Dínamo. O Grupo Dínamo é um grupo voltado para políticas públicas para startup, uma think tank que tem estudado já faz 5 anos temas relacionados com empreendedorismo, tecnologia, inovação no país, principalmente novas regulações, etc. O Humberto, que está aqui do meu lado, também é parte do Dínamo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A princípio, não parece ser um tema diretamente ligado com o investimento anjo, mas esse é o objetivo desse painel, tentar encontrar respostas para isso. Se é um tema que está diretamente ligado, sim ou não, e o quanto, principalmente. Para quem não sabe, ou para quem não viveu os últimos anos aí dessas discussões de proteção de dados, o mundo inteiro tem discutido, nos últimos 5, 6 anos, novas regulações na área de privacidade e proteção de dados. Evidente, a internet é um dos principais motores dessa discussão, mas questões envolvendo o mercado financeiro, envolvendo setores de publicidade, setores de saúde, inclusive vazamentos de informação, motivaram vários países a desenvolverem novas regulações bastante rígidas em relação a isso. O primeiro movimento, o mais expressivo desses movimentos recentes, foi na Europa, com a regulação que é hoje conhecida pela sigla GDPR, que entrou em vigor no ano passado, e por conta das questões de extraterritorialidade dessa lei, também motivou que vários países criassem suas regulações, de forma tão rígida ou parecida, no mínimo, com a GDPR. Foi o caso do Brasil. Mesmo com a cultura diferente da cultura de privacidade do europeu, a gente também desenvolveu uma lei bastante parecida com a GDPR, que foi aprovada em agosto do ano passado e que vai entrar em vigor a partir do próximo ano. E, evidente, muitas das inovações que a gente fala no dia a dia, seja de startups, seja de inovações de grandes empresas, elas passam pelo uso de dados. O uso de dados é um motor importante da economia moderna, é um motor importante da estrutura como a gente tem pensado alguns dos serviços que a gente consome hoje. Então, hoje a gente consome, muitas vezes, sites de forma gratuita na internet, tem conteúdo gratuito, porque tem publicidade, baseada em quê? Baseada em dados, para entregar uma publicidade direcionada. Então, a própria estrutura como a gente vê alguns serviços sendo oferecidos hoje para nós é baseada em dados. Não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, são graças a esse uso de dados que a gente tem visto muitas inovações, muitas tecnologias avançando e serviços melhores sendo oferecidos para todos. A grande questão é entender se as regulações elas vão continuar promovendo a inovação ou se, de uma forma ou de outra, elas vão diminuir a velocidade das inovações. E o quanto isso afeta o empreendedorismo e o investimento em empreendedorismo. E é um pouco do papo que a gente vai ter aqui hoje. Então, a Fernanda Nunes, que é de privacidade na Resultados Digitais, ela vai se apresentar um pouquinho, contar um pouco a história dela também. E o Humberto, que é da Performa Investimentos. Vou passar o... Desculpa. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele também. E aí depois a gente vai fazer um bate-papo aqui e abrir espaço para perguntas logo em seguida. Quer começar então, Humberto, corrigindo minha gafe? Beleza. Boa tarde, pessoal, tudo certo? Eu me chamo Fernanda, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu brinco que eu sou advogada não praticante, porque eu nunca, de fato, advoguei. Mas, no mundo jurídico, eu ganhei experiência com temas relacionados a startups, proteção contratual de investimento e, agora, privacidade e proteção de dados, trabalhando na Resultados Digitais. A Resultados Digitais, para quem não conhece, é uma empresa... A gente trabalha com software de automação de marketing e vendas, então vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso mais para frente também. Bom, meu nome é Humberto Matsuda, eu até muito pouco tempo atrás era um dos sócios da Performa Investimentos e recentemente eu saí da Performa para começar uma nova atividade ajudando family offices a fazerem alocações nos principais fundos de Private Equity Venture Capital no mundo. Ao longo da minha carreira em Venture Capital, foram mais de 15 anos atuando ativamente, não só em nome do fundo que eu trabalhava, pelas empresas que eu trabalhava, mas também de maneira a fomentar e criar um ecossistema
mais eficiente, mais atraente para os empreendedores e, consequentemente, para os investidores também. Então, ao longo desse tempo, eu fui board member da Associação Brasileira de Venture Capital, sou hoje board member da Anjos do Brasil e, junto com o Pedro, fundamos o Dynamo, que é um grupo de advocacy que vem trabalhando bastante para criar um ambiente mais competitivo do ponto de vista global para as startups brasileiras. A ideia que eu acho que a gente deveria tratar nesse painel, e talvez da forma mais aberta possível, já me colocando à disposição para responder quaisquer perguntas a qualquer tempo, é muito no sentido de conseguir criar uma visão um pouco mais concreta de como essa lei vai afetar a capacidade dos investidores a avaliar os riscos inerentes aos investimentos, né? Ao longo desses 15 anos, acho que o trabalho de um fundo de venture capital, cada vez mais fica claro para mim, é tirar risco das empresas. E quando você tem esse objetivo, tem essa capacidade, tem uma ferramenta própria para isso, fica um trabalho organizado, um trabalho objetivo. Mas, a partir do momento que existe um risco que você não consegue mapear ou que você não consegue avaliar, começa a ficar uma coisa complicada. Então, acho que a lógica que você pergunta do investimento anjo relacionado ao tema é entender até que ponto deveria existir a preocupação de cada investidor anjo, fundo, ou não importa o porte, em se atentar a essas questões e levar isso em consideração na hora da tomada de decisão. Obrigado, Humberto e Fernanda. Então, o Humberto deixou de falar também que ele também é um advogado não praticante. Então, eu fico em dúvida se eu sou realmente praticante ou não, mas somos todos colegas aqui de advocacia nesse papo. Mas a gente vai tentar ser o menos jurídico possível aqui com vocês. Então, eu queria começar até com o Humberto, com essa provocação que ele fez, e te perguntar, Humberto, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, na época da GDPR, nem estamos falando de LGPD, eu e o Humberto participamos de um painel em um outro evento que a gente falou sobre proteção de dados. E eu fiz, à época, uma pergunta para o Humberto, que eu vou repetir agora, para ver se a resposta dele continua a mesma. Que, na época, eu perguntei se, realmente, essa questão de proteção de dados era uma questão que já estava sendo olhada por investidores, sejam investidores anjos, investidores institucionais, já era trazida como um issue na escolha ou na decisão de investimento dos principais fundos, dos principais investidores. Repito a pergunta, como você vê isso hoje? Eu acho que a resposta é basicamente a mesma. Não. A maior parte ainda dos investidores, sejam pessoas físicas ou fundos, não colocou dentro do framework de análise de due diligence um capítulo específico para a questão de proteção de dados. É de uma certa forma preocupante, mas totalmente compreensível, uma vez que a gente ainda não tem estabelecido de maneira tão clara como essas regras vão ser aplicadas no dia a dia. A gente não tem uma visão clara de como o comitê gestor disso vai exercer o poder de polícia. E, por mais que existam parâmetros na norma, a pena só se concretiza quando você tem a sentença, né? Então, enquanto for um risco potencial ainda bastante no imaginário coletivo, eu acho que dificilmente os fundos, investidores e muito menos os profissionais que vão fazer a due diligence conseguem hoje, de fato, criar um framework de análise e ter, de alguma forma, uma métrica de quantificação desse potencial risco. Fernanda, não sei se todo mundo conhece a RD, como a Fernanda falou, mas a RD é uma das maiores startups do Brasil hoje. E é uma startup praticamente Peter Pan, porque é uma startup de 800 funcionários hoje, mais ou menos, mas com uma cultura bem de inovação, de tecnologia. Queria entender, vocês, como investidores, com essa cultura de startup, como vocês têm lidado com essa questão de proteção de dados? Vocês foram provocados por alguma coisa externa ou veio internamente? E como vocês têm atuado para o compliance desse assunto mesmo? Perfeito. Eu acredito que essa questão de provocação é uma movimentação que está começando no mercado agora. É uma empresa puxando a outra, porque se você está entrando em compliance, você só vai fechar com quem está entrando em compliance. Então, a RD, no mercado brasileiro, com o tamanho que a empresa tem hoje, entra também como uma vitrine. Então, a gente precisa estar em compliance não só como empresa, como controladores de dados, mas também como operadores, né? Processando os dados dos, hoje, mais de 12 mil clientes que a RD tem. Então, por conta disso, para contar um pouco de como foi o nosso processo de adaptação, né? E até acho que aprendizados vêm de acertos e erros. Quando a gente olha um pouco para trás para entender por que hoje o mercado está tão confuso quando se fala em lei de proteção de dados, por onde seguir, o que fazer, será que eu faço isso, será que vai pegar, será que não vai? A gente entra um pouco
no tamanho do buraco que muitas empresas têm para organizar a casa hoje, né? Há mais de 20 anos atrás, quando as startups começaram a nascer, a cultura das startups começou a nascer no Vale do Silício, o que era a lei era a escalabilidade a qualquer custo, né? Então, vamos crescer, e depois a gente olha para trás. E privacidade foi algo que nunca foi comentado, que sempre ficou de lado. As empresas olhavam e ainda olham, de maneira geral, muito para a escalabilidade a qualquer custo, em detrimento de privacidade. E eu acredito que agora, quando a gente começa a falar de privacidade e proteção de dados, é muito o momento de startups, mesmo ainda com ausência de processos internos, pouco investimento, a gente sabe como começa, começarem a olhar para como conseguir minimamente colocar as duas coisas na balança, escalabilidade, mas sem esquecer que privacidade, segurança e proteção de dados existe também. Então, o processo da RD, ele começou há um pouco mais de um ano atrás. Basicamente, começou sendo feito um estudo, não sei quantos de vocês estão já familiarizados com esse termo, um DPIA, basicamente um estudo para analisar e entender como minimizar todos os possíveis riscos referentes à privacidade. Desse estudo, a gente partiu para um plano de ação, então, que basicamente envolveria todas as áreas da empresa. Quando a gente fala hoje em estratégia de compliance, muito possivelmente não vai ficar uma área da empresa de fora. Todas elas precisam, de alguma forma, passar por uma maior ou menor escala, algum ajuste de processo. Então, algumas percepções para compartilhar com vocês. Algo muito importante para a gente ganhar espaço para falar sobre privacidade dentro da empresa. Empresas, isso falando de startups, então, com um porte um pouco maior, foi basicamente buscar o apoio do time executivo. Hoje, e existem vários estudos de mercado sobre isso também, falando sobre a importância de o board, de o time executivo estar alinhado e comprado com a questão de privacidade e proteção de dados. Porque quando você chega com esse papo dentro de uma empresa, a primeira visão das pessoas é falar: vou ter que gastar dinheiro, vou ter que contratar gente, que dor de cabeça. Já existe uma barreira inicial muito grande. E se você não tem esse apoio top-down, daí para frente, muita coisa vira apagar incêndio. Então, de fato, um dos primeiros passos, até como sugestão, isso para startups em estágio inicial, é algo um pouco mais fácil de ser feito, mas quando a gente já começa a trabalhar com um número um pouco maior de funcionários, é algo que precisa de uma movimentação maior, é realmente buscar, desde o começo, uma mudança de mindset. Então, agora, a gente, como empresa, vai olhar para a privacidade e proteção de dados. Não é uma pessoa lá no final na ponta, apagando todos os incêndios e buchas que vêm. Essa mudança de mindset é algo que vem a passos lentos, principalmente por um tema que, dentro de uma empresa, as pessoas não começam com uma abertura muito grande pelo tema em si. As pessoas demoram para entender que a lei pode ser, de fato, uma oportunidade, não só uma burocracia. Então, com isso, com essa ideia de mudar, de fato, o mindset da empresa, vem também algumas possíveis iniciativas, como um programa de compliance, por exemplo. Existem 1000 formas de um programa de compliance ser feito, varia muito da quantidade de investimento que a empresa quer colocar, varia muito do tamanho da empresa, mas um programa de compliance vem muito para alinhar como que as coisas vão caminhar em paralelo quando se fala em compliance. Então, existem programas de compliance que já foram feitos, como é o caso da Uber, por exemplo, que são mobilizadas todas as áreas da empresa. Existem programas de compliance que envolvem a criação de um time de privacidade especificamente. Outros trabalham de forma mais enxuta, começando apenas por uma área, por exemplo, começando pela área de produto, né? A área de produto é o coração da RD hoje. Então, os maiores esforços e investimentos começam por produto e segurança e é criado um comitê em paralelo para desenvolver essas iniciativas. Existem inúmeras possibilidades de ser estruturado esse tipo de ação, mas, basicamente, as empresas precisam, desde o começo, pensar em uma forma de mobilizar diferentes áreas para que as iniciativas necessárias caminhem em paralelo também. Então, quando a gente pensa em jurídico, entra atualização de contratos, termos de uso, políticas de privacidade. Quando a gente pensa em segurança, as empresas precisam entender quais que são os requisitos mínimos exigidos pelo mercado. Quando a gente pensa em educação, como que a cultura de privacidade vai ser disseminada por toda a empresa. Quando a gente pensa, a RD tem uma área muito grande de Customer Success e suporte, é a maior área da empresa hoje.
Basicamente, como a gente pode vender um produto se o discurso dos nossos funcionários não estiver alinhado e dentro das boas práticas de compliance? A gente vai estar ensinando os nossos clientes a utilizar a plataforma de uma maneira que hoje não é bem vista pela lei. Então, alinhamento de discurso, educação, isso vem muito em diferentes frentes. Quando a gente pensa em produto também, e algo que eu vejo como positivo para as startups, é que, por ainda serem empresas que estão em estágio inicial, não tem tanto buraco para arrumar. Dá para já começar do jeito certo, né? E tem um conceito para isso que chama Privacy by Design, que é um conceito técnico que, basicamente, é quando a privacidade é pensada desde a concepção de um produto ou serviço. Não é aquele remendo que a gente... não é aquele produto que a gente cria e depois a gente volta para ver se está certo. Como que todos os produtos, a partir daqui, já são desenvolvidos, pensados em privacidade dentro da lei? Então, acho que essas são algumas das frentes que a gente tem olhado e trabalhado dentro da RD. Acho que tem uma máxima nesse mercado, né, de quem trabalha com startups. Até muito pouco tempo atrás, não era incomum você encontrar um time de empreendedores e fazer pergunta: como é que vocês ganham dinheiro, né? E aí, muitas vezes, os founders não têm uma resposta clara, tem algumas hipóteses, e até pouco tempo atrás sempre dava para dar aquele miguezinho, né, e falar assim: qualquer coisa lá na frente a gente vende os dados. Qualquer coisa lá na frente a gente descobre um jeito de monetizar em cima dos dados que a gente tiver dos usuários. E desde que começaram essas discussões e a LGPD começou a ser implementada, criada, regulada, acabou essa conversa, né? E só de forçar, tirar essa alternativa de monetização do cardápio de opções de modelos de negócio das empresas, já gera uma reflexão e um nível de maturidade um pouco maior. Porque, no fim, quando a empresa não sabia como ganhar dinheiro, dava aquele miguezinho. Depois a gente vê, com base nos dados que a gente coletar, que tipo de relatório. Para anunciante. Então. Acho legal que o Beto colocou, porque ele, de certa forma, descreveu o seguinte: olha, com as leis de proteção de dados, uma oportunidade para empreendedores se fechou. Só que quando a Fernanda falou aqui, eu achei interessante, ela também falou: olha, a gente também precisa mostrar para a empresa que lei de proteção de dados também não é só obstáculos, também é oportunidades. Como vocês venderam essa questão de oportunidade da LGPD em termos comerciais mesmo para a empresa? Legal. A gente trabalha basicamente com marketing digital, que é um dos tópicos bastante abordados hoje pelas leis de proteção de dados. Então, quando a gente para pensar nos pontos positivos que a lei pode trazer tanto para a empresa quanto para os titulares de dados, falando um pouquinho de marketing, o que é feito com os nossos dados hoje no mundo digital? O que tem nosso na internet? Quanto que o Google sabe da gente? Quanto que as grandes empresas sabem da gente? A gente perdeu completamente o controle dos nossos dados. Então, quando a gente faz um pequeno exercício de inversão de papéis, e ao invés de olhar para a lei pelo viés do empreendedor, a gente olha para essa mesma lei pelo papel de consumidor, a gente entende a importância de trabalhar com privacidade. O Google hoje disponibiliza no site deles um espaço para download de todos os arquivos que eles têm de você. Eu fiz o teste para o período de 1 ano. Em 1 ano, o Google tem mais de 2 GB de dados pessoais meus. Todos os e-mails que eu excluí, inclusive da lixeira, todo o meu histórico de pesquisa que eu já deletei, de todos os meus dispositivos, os arquivos da minha agenda, as minhas fotos, sessões de Hangout, os livros que eu pesquisei, mesmo que eu já tenha apagado de absolutamente todos os meus dispositivos. Então, existem inúmeros exemplos de descontroles que existem hoje no meio digital em relação aos nossos dados. E como titulares de dados, a gente tem o direito agora de chegar para essas empresas e falar: onde é que vocês conseguiram esses dados de mim? Eu quero alterar esses dados, eu quero excluir esses dados, eu quero explicação de como que eu fui impactado através desses dados. Então, a gente retoma, como consumidor, mais controle sobre as nossas próprias informações. E, para a empresa, o que uma empresa pode ganhar ou perder com isso? As empresas que, de fato, demonstrarem para os consumidores que estão preocupadas com privacidade e proteção de dados são aquelas empresas que vão ganhar hoje maior lealdade e confiança do consumidor. Então, basicamente, saiu uma pesquisa
depois que o GDPR entrou em vigor na União Europeia, do DMA, se eu não me engano, de que mais de 62% dos consumidores se sentem mais confortáveis a compartilhar dados depois da entrada em vigor da nova lei. Então, o que as empresas que comprovarem que, de fato, estão em compliance, os seus dados estão seguros com a gente adota boas práticas, você não vai receber e-mail marketing, ligação nossa, se você não pediu por isso. Então, basicamente, é uma forma de repensar quais que são as relações que essas empresas vão ter com o consumidor hoje. São relações que as pessoas acabam ficando preocupadas porque eu não vou mais poder fazer cold calling, aquela base de contatos que eu comprava e agora eu não posso mais ligar. Poxa, será que isso é tão ruim assim? Será que se você precisa comprar uma base de dados para fazer ligações para pessoas que você nunca ouviu, para oferecer à força o seu produto ou o seu serviço, você está sabendo como se comunicar com o seu cliente? Então, a ideia é que as empresas evoluam para o estágio de falar o que o consumidor quer ouvir e não o que querem falar. É uma forma de repensar muito como acontece esse vínculo entre consumidor e empresa. Bacana. Uma coisa interessante que eu li também recentemente, nem da parte de marketing, acho bacana citar para vocês. Uma série de empresas, na verdade, que participaram de uma pesquisa, viram que, evidente, quando a GDPR entrou em vigor, suas bases de e-mail marketing diminuíram muito. Então, uma empresa que tinha 10 mil e-mails na base, quando ela fez todo o recadastramento, caiu pela metade, ou caiu até menos. Só que todas as empresas registraram aumentos de 100% a 150% na taxa de abertura dos e-mails. Então, bases menores, qualidade melhor. Então, nem sempre a questão da quantidade, que era um pouco até do mote da Big Data, né, desse nome que a gente está discutindo agora há pouco, que eu acho terrível, particularmente, pregava. Às vezes, os dados de qualidade são muito melhores. Né? O dado que eu vi a respeito das bases de e-mails nos países europeus é de que 75% da base de e-mail estava sem o registro correto de consentimento. Então, tecnicamente, estaria fora da lei. Só que o que acontece? Como é que funciona quando você trabalha com contatos que estão sem contatos engajados? Então, vamos pegar aqueles 25%, que é o pessoal que sempre interage comigo. Funciona da mesma forma como quando você posta algo no Facebook e viraliza. O e-mail é a mesma coisa. Se você dispara um e-mail só para contatos engajados, e o primeiro abre, o segundo abre, e a taxa de abertura está enorme, ele é entregue muito mais facilmente à caixa de entrada. Então, trabalhar com um número menor de contatos, mas contatos mais engajados, tem se mostrado também bastante positivo. Bacana. Voltando um pouco para a perspectiva do investidor, Humberto, a gente vê em todo o procedimento um investimento, compra de empresa, alguns processos são padrão, né? Padrão há séculos, né? Então, você quer investigar a empresa, você faz a due diligence, e aí depois você vai fazer o contrato de compra e venda. Você acha que nesses processos, que não são só jurídicos, pelo contrário, são processos de negócio, já existe uma preocupação com proteção de dados? E, se sim, em quais etapas você acha que tem essa preocupação? Eu acho que ainda é embrionário. Existem algumas indústrias, principalmente um pouco mais maduras, que têm já algum tipo de boas práticas nesse sentido. Né? Conversando com muitas casas de M&A, a gente tem visto que, devagarzinho, a cultura da pergunta, pelo menos, né, de como esse tema está sendo tratado, ela vem começando a se tornar uma coisa mais frequente. O que eu não vejo e não sinto ainda é um processo específico, seja da auditoria, seja do escritório de advocacia, em verificar de que forma essas promessas estão, de fato, sendo implementadas, acompanhadas e, principalmente, de alguma forma, endereçadas do ponto de vista de potenciais riscos. Né? Você sabe disso, quando você faz um investimento, faz uma auditoria, uma due diligence, não é uma questão assim, preto no branco, binário, faz investimento, não faz investimento. Você tem alguns alertas, algumas situações que muitas vezes são recrimináveis, são discutíveis, mas que no fim do dia vão se traduzir em algum fator de modificação do valuation, alguma cláusula de garantia, algum tipo de salvaguarda para o investidor. Né? E aí, quando você está naquela negociação na mesa, uma coisa é você discutir com a outra parte os problemas potenciais, ter uma resposta e ter, dentro daquele processo de negociação, algum tipo de conforto de conteúdo sobre isso. Outra coisa, que é o que eu acho que é realmente o problema, é, no dia a dia, uma vez que executado o deal,
de que forma essas perguntas se tornam ações executáveis dentro da rotina da empresa. Que nem a gente estava ouvindo aqui a nossa colega falar de implementação de compliance. Compliance é um termo que, se fosse levado à risca, tantas indústrias, tantas empresas teriam custos muito maiores de operação, né? E, para a maior parte dos casos, vide, inclusive, questões ambientais, de integridade de barreiras em operações de mineração, né? Compliance tem dois lados sempre, né? O que deveria ser e o que de fato é. Então, a parte do dever ser, existe discussão. O lado da realidade, da implementação, é onde eu não vejo absolutamente nada sendo criado. Talvez até uma oportunidade para empresas criarem ferramentas ou serviços de acompanhamento e implementação desses controles, né? Porque, de uma certa forma, na minha experiência nesse mercado, são um desdobramento natural, por exemplo, das salvaguardas de cibersegurança. Toda empresa, você vai falar, investir, você tem boas práticas para evitar ataques cibernéticos, invasão de todo mundo vai falar que tem, todo mundo vai falar que está preocupado. Aí, quando você entra na empresa e vai ver que software você usa para monitorar, que política você usa para controlar acesso dos seus funcionários na sua rede, que tipo de políticas de troca de senhas você tem, ninguém tem nada. Não, a gente sabe, estamos implementando. E se não tem um CTO, um CIO que é capaz de fazer esse papel e fiscalizar, mesmo empresas grandes acabam tendo políticas absolutamente ridículas de controle, né? 2 semanas atrás, a NASA foi hackeada porque um funcionário, um cientista, então não dá para falar que é problema de educação, de nível, espetou um Raspberry Pi na rede da NASA. Como que você vai dizer para mim que a NASA não tem uma política proibindo o cara enfiar um objeto estranho dentro de uma porta USB da rede da NASA? Lógico que tem. Mas, obviamente, que nem a NASA tem uma política de eficiência total de prevenção e impedir que algo desse tipo aconteça, né? Então, nessa hora, eu acho que não deixa de ser uma preocupação de discussão e começa a virar assim, de que forma o investidor pode, de alguma forma, cobrar, exigir e monitorar essas preocupações se transformando em processos e processos que são cumpridos. Achei excelente a preocupação, porque vai para a minha última pergunta, antes de passar para a plateia, que eu queria trazer para vocês dois, porque o Humberto falou desse dever ser e ser, né? Evidente, GDPR, LGPD, abre uma oportunidade para o dever ser. Então, consultorias, escritórios de advocacia, são todos os tipos de empresa que realmente estão abrindo novas áreas, estão fechando novos negócios, para explicar para as empresas como deve ser a coisa, tá? Mas, do lado do ser, como as empresas implementam, como as empresas fazem, na visão de vocês, tem surgido oportunidades de negócio, inclusive para novas startups e novos investimentos? Legal. Acho que queria até começar fazendo um comparativo com o meu background. Quando eu me apresentei, eu deixei de comentar, propositalmente para trazer agora, que quando eu entrei na Resultados Digitais, eu não estava trabalhando diretamente com questões jurídicas, eu estava trabalhando com consultoria de marketing. E ter trabalhado tanto com direito quanto com marketing me mostrou, o Pedro, conheço muito bem o trabalho dele, é um dos poucos advogados do Brasil que eu não posso falar a respeito, mas existe algo que advogados e juízes ainda falham muito em fazer, que é ir além da teoria e entender como que a coisa de fato acontece na prática. O direito hoje, ele basicamente não acompanha a velocidade da inovação, né? Então, como que eu vou pedir para um advogado avaliar a legalidade da estratégia de marketing da minha empresa, por exemplo, se ele nunca ouviu falar na palavra lead? Então, hoje, existe um gap de comunicação entre lei e empresa, entre teoria e prática. E eu vejo que é muito dentro desse gap que existe espaço para nascer muita coisa. Já estão surgindo, por exemplo, ouvi que surgiu há pouco tempo a primeira Privacy Tech do Brasil, então, com várias iniciativas já para automatizar várias questões de compliance, trazendo já soluções completas, enfim, existe isso em nível de Europa, isso agora está começando a surgir aqui também. Li um estudo também, se eu não me engano,
foi publicado pela APP, mas não é deles, me fugiu a fonte, mas do aumento crescente, desde a entrada em vigor do GDPR, do investimento em startups referentes à cibersegurança. Foi foi um investimento crescente desde a entrada em vigor do GDPR ano passado, justamente porque as empresas vão ter que aumentar investimentos na frente de segurança, então iniciativas que estão vindo para sanar essas dores estão também sendo vistas com bons olhos. Eu acho que tem, sim, um mar de oportunidades. Mas eu tenho medo que aconteça um pouco o que aconteceu, que nem eu falei de cibersegurança. Cibersegurança sempre foi um tema quente no Brasil, sempre houve a preocupação. E, ao longo dos últimos 10 anos, a gente viu que quase nada de produção brasileira de cibersegurança conseguiu emplacar. Algumas soluções foram muito bem aqui no mercado brasileiro, mas, quando a gente pensa em mercado global, quase tudo hoje que é respeitado, admirado, vem de fora. E não era porque lá tem mais preocupação do que aqui ou porque lá tinha mais talento. A gente sempre encabeçou o ranking dos melhores hackers do mundo, mas foi incapaz de levar esse conhecimento para o lado defensivo. Da mesma forma, eu vejo a questão da privacidade de dados. Eu acho que o Brasil é um dos campeões de geração de dados de terceiros. Eu não lembro agora exatamente o ranking, mas o volume de dados, o exemplo aqui, 2 GB por pessoa por ano, tem muita gente que gera muito mais dados. Eu particularmente, eu sei que eu gero muito mais. Então, não é possível que a gente não consiga transformar essa exposição numa oportunidade, ou seja, aprender dentro de um dos maiores mercados de geração de dados de terceiro, como criar privacidade e tratar esse dado de maneira eficiente. Eu acho que não é só uma questão da disponibilidade, ou seja, da capacidade do dono do dado em pedir que seja apagado, transferido, alterado esse dado, mas como usar esse dado sem ter que internalizar, usar bancos de dados formatados para tratar a informação de maneira separada, não vinculada, criptografada. Tudo isso poderiam ser tecnologias e aplicações geradas dentro de um país que gera tantos dados e onde ainda é muito fácil extrair dados de terceiro. Também tem isso. A questão do conforto de passar os dados, ele é uma preocupação que vem mudando na Europa, porque a preocupação do europeu padrão em não dar os dados de graça é infinitamente maior do que a preocupação do brasileiro. A maior parte dos brasileiros fala assim, é de graça, eu quero. A gente dá dado na farmácia, gente. Então. E um analista que trabalhava comigo, hoje ele está no Bradesco, ele cunhou uma frase lá na Performa que era assim, virou um mantra, Quando o serviço de graça, o produto é você. Então, quando a gente coloca em perspectiva a capacidade de geração de dinheiros em cima desses dados, e o Brasil é um dos melhores países em monetização desses dados, não é possível que a gente também não conseguisse ser um dos melhores em proteção desses dados. Ou faz sentido a gente ser bom nisso. Mas tem que ter vergonha na cara e meter a mão na massa. Perfeito. Pessoal, temos mais 5 minutinhos aqui. Queria ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida no painel. Tem uma aqui. A gente está o tempo inteiro falando de proteção de dados, e quando a gente fala da lei, a gente está falando de dados pessoais. A gente tem visto também, é o que você falou, de separar o que é dado pessoal do que é dado de comportamento. Como que isso fica dentro de uma avaliação, por exemplo, de uma startup que vai coletar os dois, mas, na verdade, eu vou precisar isolar essas duas informações, ou até onde eu posso ir? Tem uma parte disso que é intrínseca ao que o produto ou serviço da empresa. E uma outra parte disso que é a subjetividade, ou seja, qual a intenção e a preocupação dos gestores daquela empresa em tratar isso da melhor forma possível, implementar melhores práticas. Eu acho que tem uma lógica aí, que é o que a gente, de um lado, tenta fazer quando discute num painel, mas que no mundo real não dá para fazer, que é tentar generalizar ou criar padrões onde você simplesmente replica o que uma outra empresa faz. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de solução. Eu acho que cada produto e serviço, cada relação que você estabelece,
ou seja, cada empresa tem uma forma de se relacionar com o consumidor e com os dados, isso tudo tem que estar alinhado, da intencionalidade aos processos e ao resultado. Mas até dando uma resposta também bem objetiva que você falou, pela LGPD, o dado comportamental e o dado pessoal são a mesma coisa. Porque o conceito de dado pessoal na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira é todo dado pessoal identificado e identificável. Então, aquela divisão que a gente fazia no passado em várias indústrias, PII versus não PII, isso não existe mais, tá? Tudo vai ser o PII, tudo vai ser informação pessoal e tudo vai estar regido. Evidente, como o Humberto colocou, para fins organizacionais, às vezes você vai ter que, sim, criar certos padrões, certas divisões. Mas, para fins legais, vai ser tudo dado pessoal mesmo. Acho que até um exemplo da abrangência que isso toma, do conceito do que é um dado pessoal ou não, quando a gente pensa em campanhas de remarketing, um famoso exemplo que você abre um site, procurou um tênis, fechou o site, o tênis apareceu para você. Às vezes, a empresa que fez a campanha de remarketing não sabe o seu nome, o seu e-mail, o telefone, tudo que eles têm são informações do pixel que foi instalado no seu navegador. Se o único dado for esse dado de comportamento, mas com esse único dado eles puderem impactar você, como consumidora com essa informação, eles não precisam de mais nada, isso pode ser considerado um dado pessoal. Bom, pessoal, tem uma dúvida lá? Dá tempo de mais uma ou não? Tá? Tem mais uma lá, a gente já encerra. Boa tarde, tudo bem? Eu sei que é difícil a gente discutir uma lei, né, mas realmente quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, assim, ela vem de encontro a resolver uma dor real do consumidor no Brasil. Se a gente buscar nas redes sociais, o brasileiro eu tenho a tendência de se expor muito na rede social. Assim, a minha dúvida é realmente assim, isso aí resolve um problema real? Assim, é uma dor? O europeu pode ser um tipo de dor, mas assim, hoje no Brasil, ou é mais uma legislação como outras, tipo o NR12 que a gente tem para a indústria, que são coisas que a gente coloca, copia e não analisa muito bem. Qual a visão de vocês? Eu vou dar minha visão pessoal para você, tá? E ela é bastante crítica. Eu sou contra todas as leis que são transplantes institucionais, ou seja, coisa que a gente pega em outro país, acha que é só trazer para cá e não observa a cultura. Eu sempre falo de exemplo da quantidade de ações que a Google sofreu na Alemanha pelo Google Street View, por conta das pessoas acharem que era invasão de privacidade filmar a fachada da casa delas. Enquanto no Brasil, várias pessoas saem na rua e dão um tchauzinho para o Google Street View quando o carro passa. Isso mostra cultura, tá? Se essa questão cultural vai fazer ou não a lei pegar, isso é uma coisa bizarra, né? Que é super difícil explicar para o americano, para o gringo. A lei do Brasil pode ou não pegar, né? Isso acontece no Brasil. Eu não sei, realmente, sou um pouco cético. Por tudo que a gente tem visto, da forma como vai ser constituída uma autoridade de proteção, um órgão específico para fiscalização, etc., essa lei tende a pegar mais outras coisas. Mas eu concordo, acho que é uma dúvida saudável que a gente tem que ter e realmente observar como vai ser os próximos anos. Posso complementar? Lá fora, a gente estava, inclusive, discutindo as externalidades da proteção de dados em situações onde a retenção de dados é obrigatória. Ou seja, para uma instituição do mercado de capitais regulamentada pela CVM, que gere o dinheiro de alguém, administra o dinheiro de alguém, faz a aplicação em nome de alguém, você é obrigado a ter uma série de dados cadastrais, perfil de risco, e ter isso disponível para a CVM a qualquer momento, passível de ser fiscalizado sem prévio aviso. Mas esse dado é meu, eu sou investidor, eu pus dinheiro no fundo. Eu não tenho mais o poder absoluto de decidir se esse dado vai ser utilizado ou não, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Da outro lado da moeda, do que é possível ou não, do que seria ruim ou não, existe também o lado do que é obrigatório e não necessariamente obrigatório em outro país. Então, na minha cabeça, quando eu penso nessa questão, existe um problema que é a interpretação da utilização errada ou ruim desses dados, que é uma questão cultural, mas a capacidade de identificação e trabalhar esse dado de maneira estruturada, onde ele possa ser identificável, fiscalizável, e transformar num objeto, eventualmente, de, quando for o caso, de apagar, alterar, etc., isso é o mais importante. Se a gente vai ter os mesmos casos que na Europa de ficar incomodado ou preocupado, talvez seja completamente diferente. Mas a capacidade de manejar esses dados tem que ser a mesma.
Pessoal, a gente infelizmente vai ter que encerrar aqui o painel, mas a gente está à disposição depois de tirar dúvidas, nossos contatos, etc. Obrigado, Humberto. Obrigado, Fernanda, aí, por fazerem parte desse painel. Obrigado, Maria Rita, pelo convite.